Olá, como vai você? Hoje o tema é personalidade e comportamento. O que é personalidade e como se define comportamento? É necessário entender o que é da sua personalidade, o que faz parte do seu funcionamento e dessa forma compreender a dinâmica do seu comportamento. É importante para definir personalidade distinguir os limites entre a sua dinâmica de funcionamento e os sintomas de um transtorno. Por exemplo, o que seria uma tristeza diante de um fracasso ou situação adversa não superada e uma depressão? O que seria uma grande alegria por um projeto realizado de uma euforia desmedida? Onde se encontra o limite dos sentimentos e das emoções? Para obter essas respostas com clareza, é fundamental o autoconhecimento. Sem conhecimento pessoal, não é possível entender como você funciona de fato. É claro que não dá para prever seu comportamento diante das adversidades o tempo todo, pois tudo é dinâmico e faz parte do seu momento presente em cada situação apresentada. Mas dá para você identificar como você reagirá diante de algumas supostas situações futuras, observando como você reagiu em situações semelhantes do pretérito. Serviria como um parâmetro, mas não esqueça, nada fechado ou definitivo, porque dependerá da emoção e sentimento gerado no momento. Somente as pessoas que já alcançaram um alto grau de conhecimento apresentam comportamento por elas já definidos que se tornaram padrão. Ainda não é o nosso caso, então vamos definir a personalidade. As grandes correntes de pensadores e profissionais, como filósofos, psicólogos, entre outros, definiram ao longo do tempo o que seria personalidade. Pode-se dizer que personalidade é um conjunto de características que definem cada um de nós como único nas nossas vivências e nas reações de nosso comportamento. Ou seja, tudo que está na nossa dinâmica de funcionamento é personalidade. Os sentimentos, a maneira como você enxerga a vida, a leitura que você faz dos acontecimentos, como você enfrenta as adversidades, como você interage com o meio, tudo isso é personalidade. Ou seja, tudo que nos define como pessoa faz parte desse conjunto. A personalidade é composta de características inatas, que são sua genética e acompanham você, e características que fazem parte do seu aprendizado, ou seja, tudo que você aprende no meio onde você está inserido. Mas compreenda que suas respostas diante das suas experiências vivenciais fazem parte do seu comportamento. Por isso mesmo, duas pessoas que passam pela mesma situação apresentam respostas diferentes. Exemplo: duas pessoas que passam pela experiência de um assalto responderão diferente. Esse fenômeno acontece porque vivências são pessoais. O comportamento de uma pessoa pode até ser semelhante ao de outra, mas não totalmente igual, exatamente por conta de como cada uma faz a sua leitura de vida, realiza suas vivências. Você pode estar se lembrando de como seu neto é parecido com o avô dele, ou como sua filha é parecida com você. Isso por causa das características físicas e da genética. Mas as experiências de vida são individuais, portanto, as respostas serão pessoais.
Eu sempre digo que não podemos cobrar do outro que o outro não sabe dar, porque a frustração será só nossa. Isso acontece porque geramos expectativas e queremos que o outro responda de acordo com o que acreditamos. A frustração acontece porque o outro tem uma maneira singular de reagir e por isso mesmo não podemos generalizar comportamentos. Outra situação importante que precisa da sua atenção é o tempo. É preciso parar um pouco para refletir sobre a linha do tempo. Isso porque tudo se encontra em movimento. Quem você foi há 20 anos atrás não é a mesma pessoa que lê ou escuta sobre esse tema. Nossas respostas são de acordo com nossas vivências e o tempo de nossas experiências vividas dão o tom de nossas respostas. Resumindo um pouco, personalidade é um conjunto de características de uma pessoa, ou seja, sua maneira de agir ou reagir, de pensar, e tudo que você faz tem a ver com o seu padrão de personalidade. Comportamento é a ação realizada por você em cada situação da vida. Todo ser humano precisa avaliar as ações antes de executá-las. Só que na maioria das vezes as pessoas agem de maneira impulsiva diante de situações estressantes. Esse comportamento é muito comum entre pessoas que não procuram se conhecer melhor, conhecer seus limites, frustrações, medos e tantas outras características que fazem você ser único diante de todos. Ao longo dos anos, o mundo mudou. E essa mudança altera o comportamento das pessoas. Cada ser humano responde às exigências de acordo com seus conteúdos internos. Então, o que fazer para começar a se conhecer um pouco mais? Tente observar suas atitudes diante dos seus enfrentamentos. Contemple seus pensamentos. Admire suas ações positivas e os próprios pensamentos considerados bons. Considere mudar os pensamentos e comportamentos menos assertivos. Diante da negação de algo, é importante parar um pouco e admitir que talvez o seu pensar ou agir não esteja correto. Obrigada por você ter ficado até o momento comigo. Se você gostou desse tema, convido você para conhecer meu trabalho nos outros espaços virtuais. Um forte abraço e fica com Deus. Até um outro momento.